A Fundação Getúlio Vargas realizou um seminário no Rio de Janeiro sobre liberdade de expressão. O painel reuniu políticos e pesquisadores para debater política digital e proteção de dados. Confira o destaque de Matheus Coelzer. O momento para a reflexão. O Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV do Rio reuniu inúmeras autoridades para abordar uma temática de extrema relevância. Juristas e autoridades governamentais participaram aqui do seminário para traçar um panorama principalmente sobre a democracia digital. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, voltou a defender a regulamentação das plataformas nas redes sociais para impedir a desinformação, a mentira e o discurso de ódio. Cada candidato pôde expressar o que bem queria, mas é impossível se permitir a desinformação, a mentira, o discurso de ódio. Nós temos que pegar esse modelo que o Tribunal Superior Eleitoral fez ano passado, o que nós, no Poder Judiciário, estamos aprendendo esses 3 anos e meio de investigação, para poder contribuir com uma regulamentação que, ao mesmo tempo, eu repito, consagra a liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Nada mais nem menos do que toda a mídia tradicional tem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou as prisões de jornalistas e parlamentares que disseminarem fake news. Apesar das muitas dificuldades, senhoras e senhores, os valores da liberdade de expressão e da democracia que mencionei há pouco permanecem inalienáveis e constitucionalmente protegidos. Portanto, não podemos abrir mão de um deles sob pena de perdermos o outro. Lira afirmou também que liberdade de expressão e democracia são temas caros ao Brasil e que no momento em que um dos dois deixou de existir, o outro não estava vigente. O parlamentar destacou que ambos sempre foram lados da mesma moeda. O ministro Gilmar Mendes destacou o tema da governança digital, que indubitavelmente necessita novos passos por parte dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cujo foi reconhecido aqui pelo presidente Arthur Lira. O primeiro paradigma de regulação das mídias sociais está relacionado à abordagem tradicional de responsabilidade do intermediário pelo conteúdo de terceiros. O delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, também destacou que discursos de ódio são extremamente perigosos. O seminário também cedeu espaço para pesquisadores abordarem estudos desenvolvidos recentemente sobre as temáticas. Fernando Capês comenta com a gente o assunto. Capês, tá aí um assunto polêmico, hein? É possível criar regulamentos para a liberdade de expressão ou isso é contraditório? Bom, eu sou contra criar regras de mais prisões ainda, porque mesmo sem essas regras de prisões, estão sendo feitas muitas e, a meu ver, contrariando os dispositivos do Código de Processo Penal e até mesmo do Código Penal e regras de competência. Então, o que nós estamos vendo aqui, já sem essa regulamentação, sem essa regulação, sem novas penas de prisões, nós estamos vendo denúncias genéricas, embora a jurisprudência admita a possibilidade de descrições genéricas em crimes praticados por multidão. Na verdade, é preciso identificar o que aquele grupo de pessoas fez, identificar muito bem, e não simplesmente na tecla copiar e colar e repetir denúncias colocando pessoas com diferentes graus de responsabilidade. Estou me referindo aqui à repressão dos atos do dia 8 de janeiro, por exemplo. Nós estamos vendo decretação de prisões preventivas sem que os crimes tenham pena máxima superior a 4 anos. E o Código de Processo Penal exige, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha pena máxima superior a 4 anos. Nós estamos vendo nas audiências de custódia a prisão preventiva ser a primeira opção. E, na verdade, deveria ser a última opção, porque o artigo 282 do Código de Processo Penal diz que somente será convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva se, além de estarem presentes os motivos para a decretação da prisão preventiva, risco de fuga, risco de destruir as provas, etc., é necessário também que não exista nenhuma outra alternativa
menos restritiva da liberdade, que está previsto no artigo 319. Então, se já existem todas essas questões, some-se a elas a competência do Supremo Tribunal Federal para casos que seriam de competência do juiz de primeira instância e que, portanto, daria aos investigados e acusados o direito ao duplo grau de jurisdição. Se já estão ocorrendo todas estas questões, nós temos que tomar muito cuidado. O Arthur Lira foi muito lúcido ao dizer que a liberdade de expressão deve ser resguardada, sim. Nós podemos estabelecer algum tipo de regulação. Também eu acho que as redes sociais não podem ser um território completamente livre para criminosos se manifestarem. Tem que ter uma certa regulação, mas com muito cuidado. E a comunidade jurídica, os juristas, precisam ser ouvidos. A OAB, Ministério Público, a polícia, sociedade civil, a imprensa, todos têm que ser ouvidos para se formatar um dispositivo de controle que não seja um controle restritivo, porque a liberdade de expressão está consagrada na Constituição. E nós não podemos defender a Constituição, defender a democracia, violando a Constituição e praticando atos antidemocráticos. Então, muito cuidado nessa regulação, muito cuidado, e o Arthur Lira tem que presidir a Câmara dos Deputados com muita seriedade, muito foco e muita liderança, para evitar que, nesse momento, deputados não sejam aí seduzidos e aprovem um projeto que venha a ser desastroso, autoritário e permita arbitrariedades. Pois é, Diego Schelp, ao que tudo indica, as questões que envolvem liberdade de expressão devem ganhar corpo ao longo do ano por conta dos últimos acontecimentos, mas principalmente por conta desse projeto de lei que prevê a regulamentação das redes sociais. Você vê risco na criação de regras para o uso de redes sociais? Quais seriam esses problemas? Com certeza, Daniel. As fake news e o discurso de ódio são um problema, sem dúvida. É um problema político, é um problema para a democracia. Mas a história, não só do Brasil, mas do mundo, está cheia de medidas políticas que foram adotadas com a melhor das intenções, mas que resultaram em restrições a liberdades. Então, é algo que, sim, merece bastante atenção e muito cuidado, como afirmou o Capês. O fato de ter ocorrido, os atos de 8 de janeiro não pode servir de justificativa para se criar leis que restringam a liberdade de expressão. É preciso tomar muito cuidado com isso. Então, quando você define o que é verdade, o que não é verdade, ou dá poder a alguém para definir o que é verdade ou o que não é verdade, você acaba ultrapassando, com certeza, esses limites, porque é algo absolutamente subjetivo. O que a gente viu no ano passado, nas tentativas de restringir, coibir fake news, foram excessos por parte do judiciário. Houve prisões, houve censura, inclusive censura prévia, e isso é com certeza um problema. Em parte isso aconteceu porque havia um limbo jurídico nesse setor. Há uma lei de fake news, um projeto de lei de fake news que está parado no Congresso, que tentava justamente cobrir esse limbo jurídico. Essa lei ainda não foi aprovada. É preciso tomar cuidado também para que essa lei não seja distorcida, modificada, justamente de forma a criar espaço para censura. Um dos pontos importantes que precisam de atenção é qual o poder que se vai dar às redes sociais na mediação de conteúdo nas redes sociais. Isso é algo preocupante, você dá a uma empresa privada o poder absoluto de definir o que é verdade e o que não é. Então é preciso ter um mecanismo nas redes sociais, isso deve estar previsto nessa lei de regulamentação, que permita às pessoas recorrerem de uma decisão que retire o seu conteúdo do ar. Eu mesmo já escrevi algo absolutamente normal, nada muito fora, mas que por ter recebido e ter incomodado algumas pessoas, recebeu denúncias e uma rede social funcionando com algoritmos acabou retirando o conteúdo. E não havia forma de recorrer dessa decisão. Então, esse é apenas um dos pontos, é um tema muito vasto, muito complexo.